Fala galera do segundo ano, bom dia. Então hoje nós vamos estar iniciando as nossas videoaulas e hoje nós vamos, na verdade, concluir o conteúdo, que fala sobre os metazoários 1. E aí dentro desse grupo dos metazoários, como eu já tinha comentado com vocês em sala de aula, a gente vai estudar os grupos, no caso, dos animais invertebrados e também os animais vertebrados. Nesse primeiro momento, nós vamos estar falando dos animais invertebrados, falando no caso do primeiro filo, dentro do grupo dos invertebrados, que são os poríferos. Como vocês podem observar aqui, exatamente, os poríferos, aqueles que nós chamamos de esponja, que a gente pode pegar, às vezes pode estar fazendo referência, com o desenho Bob Esponja, que naquele caso lá ele é quadrado, mas a gente vai perceber aqui no decorrer da aula que de quadrado as esponjas não tem nada, certo? Então, o que é que nós vamos nesse primeiro momento estar abordando? Primeiro nós temos que falar a respeito das características desses animais, lembrando o seguinte, que quando a gente fala dos poríferos, no caso ele pertence ao reino Metazoa, que são metazoários, como eu já tinha falado anteriormente, e no caso das esponjas específicas dos poríferos, eles pertencem a um sub-reino chamado de Parazoa. Então, como eu já tinha comentado com vocês na última aula, então, dentre os metazoários, os poríferos eles vão ser os únicos que pertencem ao sub-reino Parazoa. A partir de quinidários, quando a gente estiver estudando os outros animais, a gente vai perceber, no caso, que eles pertencem ao sub-reino chamado de Eumetazoa. Então, de quinidários até o grupo, no caso lá dos cordados que a gente vai estudar, do qual nós mamíferos estamos inseridos, nós pertencemos ao sub-reino Eumetazoa, tá? Então, quais são as características importantes que vocês devem perceber quando a gente fala no caso do grupo, do filo dos poríferos? Então, quando nós estamos estudando os seres vivos, que eu peguei e falei para vocês, qual é a grande pegada? É você saber quais são as características que eu vou definir para poder dizer, no caso, que um determinado indivíduo pertence ao grupo dos poríferos em questão, que é o que a gente está estudando hoje. Então, quando eu falo de poríferos, a primeira característica que me vem em mente é falar que os poríferos, eles não apresentam tecidos verdadeiros. Como você pode pegar e observar, que eu fiz questão aqui de destacar, que esses animais eles não apresentam tecido verdadeiro. Consequentemente, se eles não apresentam tecido verdadeiro, então eles logicamente não vão ter órgão, nem tampouco o sistema, ou seja, sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório. Esses sistemas eles vão estar ausentes nesses animais. Além disso, o que mais que a gente tem que ficar atento em relação a esses animais? Que eles são animais filtradores. Esses animais eles são aquáticos, sendo que a maioria deles são marinhos, e algumas espécies que são chamados de dossícolas, ou seja, que vivem em ambiente de água doce. Além disso, uma outra característica importante dos poríferos é dizer que eles são césseis. Césseis, que quer dizer que eles não possuem movimento voluntário. Logicamente, se ele não tem sistema nervoso, então eles não vão ter um movimento voluntário, tá? O que mais que a gente pode estar falando desses animais? A gente pode estar falando desses animais em relação à sua estrutura corporal. Também é muito importante ficar atento com essa questão da estrutura corporal. Onde esses animais eles vão apresentar, no caso, poros. Esses poros aqui, como está no conceito, são pequenas aberturas por onde a água ela vai entrar, ou seja, tanto os nutrientes e o oxigênio dissolvido na água, para poder entrar no corpo desses animais, ele vai, no caso, entrar pelos poros. Depois, o que é que vai acontecer? Essa água ela vai circular por uma cavidade interna, chamada de átrio ou espongiocele. E depois essa água ela vai ter que sair. E por onde é que essa água ela vai sair? Ela vai sair por uma abertura superior chamada de ósculo.
No decorrer, né, da apresentação da aula, eu vou mostrar para vocês essa estrutura em uma imagem e que a gente vai estar linkando, no caso, com esses conceitos que a gente está vendo agora, tá? O que mais que a gente precisa saber em relação a esses animais? Esses animais, né, então, como eu falei para vocês, eles não apresentam sistema, né? Então, por isso que eu coloquei aqui esqueleto, mas observe que o esqueleto ele está em aspas. O que eu quero dizer com isso? É como se você fosse fazer uma analogia. Eles não têm esqueletos, tá? Mas é só para você poder o que? Fazer uma associação, né, com o esqueleto. Então, como é que acontece? Então, geralmente o corpo desses animais, eles apresentam uma estrutura chamada de espículas. E aí a gente vai ver que essas espículas, elas podem ser tanto calcáreas quanto silicosas. E também nós temos, né, algumas que vão apresentar uma rede proteica de espongina. Inclusive, a gente vai ver no decorrer da apresentação que esses três tipos, né, de estrutura, né, que a gente pode formar esse dito esqueleto, que vocês já sabem que não é esqueleto, tá? É uma forma de você o quê? De você diferenciar as três classes dos poríferos que nós vamos ver mais adiante, tá? O que mais que é importante de a gente pegar e estar falando sobre os poríferos, de características? É você saber dos tipos principais de células que esses animais apresentam. Falou de poríferos, você já vai associar logo aos coanócitos. Então, o que seriam esses coanócitos? Então, são células dotadas de um colarinho e um flagelo, que vão realizar a digestão intracelular. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês como é essa célula. Então, falou de coanócito, teve alguma questão lá referente aos poríferos. Teve coanócitos, pode ter certeza que a gente vai estar falando no caso de poríferos das esponjas, beleza? Além disso, qual é uma outra célula importante que a gente tem que ficar espertos? Os amebócitos. Então, os amebócitos, eles ficam presentes em uma estrutura chamada de mesoído, com uma camada intermediária, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na figura. E esses amebócitos, eles vão se locomover por estrutura chamada de pseudópodos. E aí, como eu já falei para vocês, né, que na biologia, né, tem vários nomes, e o próprio nome, ele já diz o que quer dizer essa estrutura. Quando eu falo de pseudópodes, pseudo a gente lembra o que? De falso, e pós a gente lembra de pés. Então significa o que? Falsos pés. Beleza? Então o que vai fazer esses amebócitos? Eles transportam os produtos da digestão intracelular, além de formar o que? A maioria das células dos poríferos vão ser formados por essas células chamadas de amebócitos. Por isso que esses amebócitos, eles são chamados de células totipotentes. Totipotentes porque eles são capazes de originar a maioria das células desses animais. Beleza? Beleza, então olha só, então aqui a gente observa aqui nessa figura, né, exatamente a parte morfológica, né, das estruturas desse animal, onde eu vou estar mostrando aqui para vocês todas as estruturas que eu comentei nos slides anteriores. Então a gente vai observar aqui, né, principalmente, né, o nosso coanócito, né, que é essa célula aqui, que é o coanócito, que é a célula importantíssima desses animais. Note o seguinte, que essa célula, ela apresenta aqui, ó, como se fosse um colarinho, tá? E também apresenta aqui essa estrutura aqui, no caso que são flagelos. Lembrando que os coanócitos, observe que os coanócitos, ele vai estar aqui, ó, na parte interna, certo? Na parte interna do corpo desses animais. E aí, como eu já falei para vocês, qual é a função desses coanócitos? Então, é exatamente o que? Capturar alimento. E esse flagelo, o que é que esse flagelo ele vai fazer? Então aqui, ó, observe que são várias células aqui, ó, de coanócitos dentro do corpo desse animal. E essas várias células de coanócitos, todas elas com flagelos. Então imagine várias células batendo esse flagelo, certo? De maneira circular. Fazendo o quê? Qual é o objetivo de eles estarem batendo esse flagelo? É exatamente fazer o quê? Com que o fluxo de água aconteça. Fazer o quê? Fazer com que a água, ela entre pelo poro, certo? Que ela caia aqui no átrio e na espongiocele e saia pelo ósculo.
Então esse movimento dessa água, né, que a gente chama de movimento unidirecional, então esse movimento que acontece sempre dessa forma, lembrando, vai do poro, entra pelo poro, cai no átrio, na espongiocele e vai sair pelo ósculo. Então esse tipo de movimento unidirecional, né, que vai ser sempre dessa forma, só vai ser possível por meio do batimento desses flagelos do coanócito. Então o objetivo é o que? Levar essa água para dentro do corpo desses animais. E vocês sabem, né, que no caso nessa água vai estar o quê? O que vai estar dentro dessa água? O que vai estar ali dissolvido? Vai ter oxigênio dissolvido, então esses animais vão precisar utilizar esse oxigênio para poder fazer a sua respiração. Vai ter ali no meio, né, nesta água também o que? Nutrientes, então vai precisar se alimentar. Beleza? Esse é o objetivo dos coanócitos. Essas células são de suma importância para esses animais. Além disso, também vocês podem perceber aqui também uma célula que ela está presente aqui, exatamente aqui, ó, nessa camada intermediária do corpo desses animais, chamada de mesoilo. Então a gente vai ter a célula chamada de amebócitos. Então são aquelas células, né, que eu falei para vocês o que? Então ela vai ser responsável também pela digestão intracelular, que eu vou estar explicando daqui a pouco. E ela vai ser também fundamental para a produção da maioria das células do corpo desses animais. Por isso que o amebócito é chamado de células totipotentes, porque elas são capazes de se transformar em qualquer célula do corpo desses animais, tá? A gente vai perceber também que na camada mais externa do corpo desses animais, a gente vai ter uma célula chamada de pinacócito. Então esse pinacócito ela vai ser responsável, então se ela vai estar na parte externa, então ela vai ser responsável principalmente pelo revestimento do corpo desses animais, tá? E aqui também a gente pode observar exatamente as espículas que eu falei para vocês, né? Que vocês vão estar o que? Associando como se fosse o esqueleto. Lembrando, eles não têm esqueleto. Então espículas, só para ajudar vocês a lembrar, vocês vão estar associando ao esqueleto, porque exatamente o objetivo dessas espículas é o que? É dar sustentação ao corpo desses animais. Então o nosso esqueleto também, se a gente pegar e lembrar do nosso esqueleto, também uma das funções do nosso esqueleto é dar sustentação ao nosso corpo. Beleza? Então tá, galera, vamos lá, só para poder pegar e reforçar isso daqui, ficar bem amarrado na cabeça de vocês. É muito importante que vocês, né, saibam a função de cada uma dessas células que fazem parte do corpo desse grupo dos poríferos, tá? Então, de novo, então a gente vai ter aqui a camada mais externa de células chamada de pinacócitos. Então os pinacócitos vão ser importantes para o revestimento externo do corpo desses animais. Então estou aqui mostrando aqui, passando aqui, ó, o mouse, tá? E toda essa parte aqui, ó, externa. Então são os pinacócitos, beleza? Além dos pinacócitos, então aqui, ó, a camada intermediária, que a gente chama de mesoilo, tá aqui, ó, camada intermediária, mesoilo. Estou passando aqui o mouse nesse exato momento. Então a gente percebe aqui no mesoilo, dentro desse mesoilo a gente vai ter, por exemplo, quem? A gente vai ter os amebócitos. Então os amebócitos eles vão ser importantes o que? Para a digestão intracelular. Ele vai ser importante também para a produção da maioria das células do corpo desses animais, por isso que eles são chamados de células totipotentes. Eles apresentam o que? Pseudópodos, né? Eles lembram, né, um protozoário, né? Lembra a ameba, né? Que a ameba também tem essa característica aqui, ó, de possuir esses pseudópodos, né? Além disso, né, também ele vai ajudar o que? Na distribuição, né, dos nutrientes no corpo desse animal, certo? Nós temos aqui também quem? Nós temos aqui ainda nessa parte intermediária chamada de mesoilo, que as espículas, que eu já falei para vocês o que? Que vocês vão estar associando ao nosso esqueleto, porque o objetivo dessas espículas é exatamente o que? Dar sustentação ao corpo desses animais. E na parte mais interna, né, que a gente vai ter aqui, no caso aqui, ovários, né? Observe aqui o mouse, passando o mouse aqui, ó, na parte interna do corpo desses animais. Eles vão estar apresentando aqui vários o que? Vários coanócitos, que é essa célula aqui importantíssima desses animais, né, que vocês já sabem, já que é dotado de colarinho, que é essa estrutura que eu estou passando aqui o mouse nesse exato momento. E também vai ter o que? O flagelo. Então observe, né, vários coanócitos aqui batendo esses flagelos. Qual é o objetivo do batimento desses flagelos? Então lembrando, o objetivo do batimento desses flagelos é o que? É fazer com que a água cheia de oxigênio, de nutrientes, entre
pelo poro, trazendo esses nutrientes e esse oxigênio, tá? Para poder capturar, certo? Essa água depois ela entra aqui no átrio espongiocele e depois ela vai sair pelo ósculo. E como é o nome desse movimento? Movimento unidirecional. Sempre vai ser dessa forma, certo? Poro, átrio e ósculo. Bem, galera, chegamos na parte da fisiologia desses animais, né? Fisiologia, então, é aquela parte que a gente vai estar ali estudando, a parte da anatomia e fisiologia, que a gente vai estar, por exemplo, estudando os sistemas. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Se esses animais eles não apresentam tecido verdadeiro, consequentemente, eles não vão apresentar órgãos e também não vão apresentar sistemas. Então, observe que é bem sossegado. Então, olha só, sistema digestivo, ó, ausente, tá até aqui destacado de vermelho aqui para vocês, tá? Sistema cardiovascular, eles vão ter sistema cardiovascular, também antigamente chamado de sistema circulatório, ausente. Sistema respiratório, ausente. Sistema excretor, ausente. Sistema nervoso, ausente. Então, né, eles são o que? Então, eles não apresentam tecido verdadeiro, também chamados de ablásticos. Lembre que todos esses termos que eu estou utilizando aqui para vocês, a gente já teve uma aula de introdução à zoologia, de onde, né, eu expliquei para vocês todos esses termos, né, que eu disse que vocês irão precisar, né, para poder não sentir dificuldade no decorrer dessas aulas. Então, todos esses termos que eu estou utilizando aqui, vocês peguem o caderno de vocês, que vocês anotaram aquele apontamento que eu coloquei no quadro, exatamente falando de todos esses termos naquela parte do estudo chamado de introdução à zoologia, da qual eu te dou uma bagagem para que você compreenda, né, todo esse conteúdo que a gente está estudando a partir de agora, certo? Tá. Então, se não tem tecidos verdadeiros, não vão apresentar, por exemplo, os folhetos embrionários. Lembra lá quais são os folhetos embrionários? Não vai ter ectoderme, não vai ter o mesoderme, nem vai ter o que? Endoderme, beleza? Pronto, então continuando aqui essa parte da fisiologia. Então, olha só, beleza, eles não têm sistema digestivo, tá, mas eles não têm sistema digestivo, mas eles precisam se alimentar de alguma forma. Como é que eles vão se alimentar? Então, o alimento ele vai ser aqui, ó, fagocitado, né, um processo chamado de fagocitose, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, certo? Então, o alimento ele vai ser fagocitado pelas células coanócitos. Lembra que eu falei para vocês da importância dessas células chamadas de coanócitos? Então, tá aqui, o alimento ele vai ser, né, fagocitado, vai ser capturado pelos coanócitos. E aí, como é que vai ser o tipo de digestão desses animais? É um tipo de digestão chamada de intracelular. Se é intracelular, essa digestão vai acontecer dentro da célula, beleza? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, excretor, como eu já falei para vocês, é ausente, beleza, mas ele precisa utilizar o oxigênio, tá? Ele precisa com que os nutrientes ele circulem o seu corpo. Então, isso daí vai se dar de que forma? Vai se dar pelo processo também que a gente estudou lá no primeiro ano, chamado de difusão. Então, aqui o sistema cardiovascular vai ocorrer por difusão das substâncias, tá? As trocas gasosas, né, que vai ocorrer entre as células no ambiente, vai se dar por meio de difusão, beleza? As excreções vão ser lançadas diretamente no ambiente pelas células também por meio de difusão. Bem, galera, então o que acontece? E aí a gente chega na parte, né, da reprodução, né? Afinal de contas, nesses animais também eles precisam, né, passar suas características, seus genes adiante, né? Então eles vão apresentar os dois tipos de reprodução. Então vai ter reprodução tanto assexuada, quais são os tipos de reprodução sexuada? Fragmentação, brotamento, e também nós vamos ter o tipo de reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução sexuada, nós vamos ver que ele vai ser com desenvolvimento indireto. Desenvolvimento indireto, no caso, porque eles apresentam uma larva chamada de larva anfiblástula. Tranquilo? Vamos para frente. Bem, agora vamos falar um pouquinho da reprodução desses animais, né? De uma forma mais específica. Então, como eu falei para vocês, eles vão apresentar tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, então o que é que a gente pode perceber aqui? Então, eu estou mostrando aqui para vocês dois tipos de reprodução assexuada.
um tipo de reprodução assexuada chamada de brotamento, certo? Essa reprodução sexuada chamada de brotamento, ela é bem simples. Como é que ocorre? Então observe aqui o seguinte, eu tenho aqui a esponja, certo? Essa esponja, o que é que vai acontecer? Ela vai formar, no caso aqui, ó, um broto, certo? Ela vai formar um broto, tá? Esse broto, ele pode continuar aqui se desenvolvendo aqui, eu posso formar aqui, ó, vários brotos, tá? Por meio de reprodução sexuada. E aí aqui, quando eu vou formando esses vários brotos e não destaca do corpo do indivíduo, então eu acabo formando aqui, ó, uma colônia, certo? Uma colônia de poríferos. E pode acontecer também o seguinte, pode acontecer depois que eu pego e formo esse broto aqui, ó, ele vai ser destacado do corpo do indivíduo que o originou. E aí observe o seguinte, que esse broto ele vai cair aqui, ó, no caso no ambiente, e aí no caso esse broto aqui ele vai formar um novo indivíduo. Agora vem a questão, esse novo indivíduo aqui, né, que foi destacado aqui no corpo no corpo da esponja mãe, ele vai ser igual ou diferente ao indivíduo que o originou? Então, geneticamente, eles vão ser o que? Iguais, porque eu estou falando de reprodução assexuada, ou seja, aqui não teve troca de material genético, tá? Então, se não teve troca de material genético, é reprodução assexuada, então o indivíduo que foi originado aqui, ele vai ser geneticamente igual ao indivíduo que o originou. E aí a gente fala o quê? Que não tem o quê? Não tem variabilidade genética, beleza? É importante também salientar isso. Além disso, também nós temos um tipo de reprodução assexuada chamada de gemulação. Então, essa figura aqui, né, mostra uma estrutura chamada de gêmula. Então, como é que acontece esse processo, né, de reprodução assexuada chamada de gemulação? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Geralmente, esse tipo de reprodução sexuada são de esponjas, né, de água doce, que aí, porventura, o que que acontece? Essas esponjas, ela é como se ela percebesse, por exemplo, que o ambiente no qual ela está inserido vai modificar. Então, digamos que tem lá a esponja, certo? Que está presente lá no rio ou em um lago. Digamos que aconteceu uma mudança brusca de temperatura, a temperatura aumentou muito daquela água, ou esfriou muito, então é como se essa esponja ela percebesse, no caso, que ela vai morrer, e aí o que é que ela faz? Ela vai produzir exatamente aqui, ó, essa estrutura chamada de gêmula, certo? E aí ela pega, libera essa gêmula no ambiente, aí digamos que a temperatura da água esquenta de tal forma, então essa esponja logicamente não vai aguentar esse aumento de temperatura, mas a gêmula, tá? Ela consegue suportar essas temperaturas elevadas e ela fica lá no ambiente. Aí quando retornar, a temperatura da água voltar ao normal, o que acontece? Essa gêmula daqui, ela vai originar uma nova esponja, certo? Não podemos esquecer também do tipo de reprodução assexuada chamada de fragmentação. Não, o que seria fragmentação? Simples, é como se eu pegasse e fragmentasse, no caso aqui, o corpo dessa esponja aqui, né, cortasse aqui em vários pedaços. E aí cada pedaço, né, que eu cortar aqui cada pedaço, né, dessa esponja vai originar um novo indivíduo. Então, esse tipo de reprodução sexuada ele é chamado de fragmentação. Bem, galera, agora nós vamos falar sobre a reprodução sexuada. Lembrando o seguinte, que no caso dos poríferos, a maioria dos poríferos eles vão ser monóicos. O que seria isso? Monóicos são aqueles ditos hermafroditas, ou seja, um mesmo indivíduo ele vai apresentar os dois sexos, tá? Mas nós temos também esponjas, né, que nós chamamos de dioicos, ou seja, são indivíduos de sexos separados, né? Então eu vou ter dois indivíduos, eu vou ter um macho e vou ter uma fêmea. Bem, nessa ilustração, né, que eu vou estar aqui mostrando para vocês, para poder explicar a reprodução sexuada, eu vou estar mostrando um tipo de reprodução sexuada acontecendo, no caso, em esponjas dioicas, ou seja, eu vou ter o indivíduo aqui, ó, do sexo masculino, tá? E eu vou ter aqui o indivíduo do sexo feminino.
Então, como é que vai acontecer essa reprodução? Bem, eu falei para vocês o seguinte, né, que a água, no caso, ela entra pelo poro, cai no átrio e sai pelo ósculo. Então, por exemplo, a esponja aqui, no caso masculina, que vai produzir, no caso, o gameta masculino. Então, o gameta masculino, ele vai sair, no caso aqui, deixa eu pegar aqui a caneta para poder facilitar a visualização de vocês. Então, aqui, observe o seguinte, então o gameta masculino, ele vai sair daqui pelo ósculo. Na verdade, a figura aqui, ela não está muito clara, mas olha só, eu falei para vocês que, no caso, a água entra no corpo desses animais por onde? Pelo poro. Então, aqui, essa água com o gameta masculino vai entrar aqui, ó, no poro, no caso da esponja feminino, tá? Quando ele entra aqui, ó, no poro da esponja do sexo feminino, lembra lá dos coanócitos que eu falei para você? O que é que o coanócito vai fazer? Ele vai capturar esse gameta masculino e aí ele não vai fagocitar, ele não vai digerir esse gameta porque ele reconhece que não é alimento, ele reconhece, no caso, que se trata de um gameta masculino. Então, esse gameta masculino, ele vai ser levado, no caso aqui, ó, para o óvulo, beleza? Vai ser levado para o óvulo aqui, ó, da esponja feminina. Lá dentro vai acontecer o processo de fecundação, fecundou, originou o zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver e aí vai originar uma larva, que eu já falei para vocês anteriormente o nome dessa larva, chamada de anfiblástula. E aí depois que essa larva ela é originada, que é o que está mostrando aqui, ó, nessa imagem aqui embaixo, essa larva ela vai sair, no caso aqui, ó, pelo ósculo. Então observe aqui, a larva ela sai pelo ósculo e aí ela fica no ambiente, né, livre e natante. Com o passar do tempo, essa larva ela vai passando por metamorfose, que o objetivo dessa larva, lembrando que eu falei para vocês o que as esponjas elas são sésseis, então elas ficam fixas no substrato. Então essa larva ela vai buscar o substrato, se fixa no substrato. Ao se fixar no substrato, ele começa a se desenvolver até formar o que? Uma nova esponja, certo? Lembrando o seguinte, se tem larva, anfiblástula, o desenvolvimento é um desenvolvimento do tipo indireto, tá? Só é você pegar, né, para poder ajudar vocês aqui, para vocês associarem com a nossa espécie. Você, por exemplo, quando você nasceu, você passou por um estágio larval? Você não passou por um estágio larval. Então, nós dizemos o quê? Que nós, a nossa espécie, nós temos o desenvolvimento direto, porque a gente não passa por fase larval. Nesse caso aqui dos poríferos, como eles apresentam um estágio de larva, então nós dizemos que esses animais apresentam um desenvolvimento indireto. Bem, gente, aqui nessa parte é mostrando exatamente que os poríferos, eles são divididos em 3 classes. Quais seriam essas 3 classes? Então nós temos aqueles que nós chamamos de calcária. Qual é a característica? Foi aquilo que eu falei para vocês, apresenta espículas de carbonato de cálcio, certo? E eles são só existem nos ambientes marinhos, tá? Então tá aqui exatamente a figura mostrando essas esponjas calcárias. Nós temos uma classe chamada de Dermospongiae, né? Ou Demosponge. É um nome que embola um pouquinho a língua, né? Mas dá para falar. Demosponge é o nome mais correto, porque no caso a gente está falando em latim, né? E aí o A aqui nesse caso ele fica mudo, beleza? Então esse tipo de esponja que está representado nessa imagem aqui, a característica dele é que ele apresenta, no caso, uma fibra proteica de espongina. Então eu posso encontrar animais dessa classe tanto no ambiente marinho quanto no ambiente de água doce, tá? Lembrando que esse grupo aqui, né, que é dessa figura aqui, eles são, no caso, eles foram muito utilizados naqueles tempos antigos, né, na Grécia Antiga. Acho que o professor Lucas aí, né, pode até pegar e falar melhor, né, falar em relação a essa questão aí, né, da Grécia Antiga, desses povos antigos. Antigamente, né, não se tinham os absorventes, né, que as mulheres utilizam hoje em dia, né. Então as mulheres, né, daquela época utilizavam muito essas esponjas justamente para poder fazer de absorvente, tá?
era utilizado também essas esponjas aqui também para poder se banhar. Lembrando o seguinte, que aquela esponja, né, que a gente utiliza para poder lavar os pratos de nossa casa, que a gente utiliza para poder se banhar hoje em dia, não tem nada a ver com as esponjas que a gente está falando aqui dos poríferos, beleza? Porque ali são esponjas sintéticas, artificiais, beleza? Mas antigamente, né, se utilizava assim, no caso, essas esponjas tanto para se banhar, quanto as mulheres também, né, utilizavam para poder conter o sangramento menstrual, tá? E nós temos uma classe chamada de Hexactinellida, né, que apresentam espículas de sílica, né, que são chamados, que é dessa imagem aqui, essa terceira figura, que são chamadas, no caso, esponjas de vidro. E para poder finalizar nossa aula sobre poríferos, né, lembrando que nós temos 3 tipos de poríferos. Nós temos aqueles que nós chamamos de ascon, aqueles que nós chamamos de síncon e aqueles que nós chamamos de leucon. Qual seria a diferença entre os 3? Simplesmente porque um número de câmaras. Então observe aqui ó, que o ascon ele é menos complexo se eu for comparar, por exemplo, com o leucon. Então o leucon ele vai apresentar muito mais câmaras, né, que vai ter vários coanócitos. Então a absorção aqui no caso dos leucons de nutrientes vai ser muito mais eficiente comparado com o ascon, com o síncon, que é menos complexo, tá? Basicamente é isso daí. Então galera, finalizamos a aula, né, de hoje. E aí fiquem atentos que a gente vai estar sempre disponibilizando, né, videoaulas referentes aos conteúdos para que vocês possam estudar, beleza? É importante que vocês possam reforçar tudo isso que a gente viu nos livros, que vocês possam correr atrás de estar fazendo as atividades, né? Tudo aquilo que a gente já comenta em sala de aula, né? O sucesso de vocês depende muito daquilo que vocês fazem quando vocês correm atrás. Qualquer coisa estamos aí para poder tirar dúvida. Abraço, até a próxima.